Olá, hoje a gente vai dar uma olhada num perfil bem específico que um texto trouxe para a gente, o tal do franco-libertário. Esse material faz uma análise dessa figura dentro do mundo maior do pensamento libertário. Isso aí. A nossa ideia aqui é, primeiro, tentar sacar as bases que o texto apresenta sobre o libertarianismo em geral, sabe? E depois, aí sim, mergulhar no que torna o franco-libertário diferente. Qual que é a pegada dele, segundo essa fonte. Boa. Para começar, acho que vale a pena pegar a ideia central que o texto mais bate na tecla sobre o libertarianismo. Essa defesa, assim, muito forte da liberdade. Com certeza. E o texto parte daí mesmo, desenhando os pilares, né? A fonte descreve o libertário como alguém que, olha, valoriza demais a liberdade intelectual, está sempre buscando se livrar de viés, de ideia pré-concebida que possa atrapalhar o julgamento. Entendi. A autonomia é vista como o centro da identidade. A pessoa se enxerga como autora dos próprios atos, dos valores, responsável por construir o seu caminho, sabe? Essa coisa de ser autor dos próprios atos. Isso parece indicar uma certa resistência a controle externo, não é? O texto fala disso. Fala, e fala bem direto. Tem uma rejeição bem clara a qualquer autoridade que seja imposta. Pode ser governo, religião, ou mesmo, tipo, a pressão social, né? Aqueles dogmas, modelos coletivos que querem padronizar como a gente se comporta. Certo. O material fala numa aversão a seguir padrões, principalmente aqueles que vêm do coletivo e que podem acabar limitando essa autodeterminação que é tão cara para eles. A liberdade, para essa visão, não é algo que te dão, é o estado natural mesmo. Interessante isso, liberdade como estado natural. E como que o texto amarra isso com a responsabilidade? Porque geralmente liberdade e responsabilidade andam meio juntas, né? Exatamente. E a fonte traz uma visão quase existencialista, mas bem pé no chão. A vida é um monte de escolha o tempo todo, e toda escolha tem consequência. O libertário nesse cenário aí não só aceita, ele exige a responsabilidade total por essas consequências. Exige. Sim, ele rejeita qualquer tipo de tutela, de paternalismo, sabe? Seja do Estado ou de grupo social. O texto interpreta isso como um tipo de privilégio ou até infantilização que tira da pessoa o peso e a dignidade das próprias decisões. Então, esse individualismo que o texto descreve não é bem sinônimo de egoísmo ou de se isolar do mundo. Não, de jeito nenhum. Pelo menos não naquele sentido ruim da palavra. O texto faz questão de frisar que esse individualismo valoriza o respeito mútuo, justamente porque parte do princípio de que cada um é soberano, dono de si. Faz sentido. A condição para essa convivência respeitosa é preservar a individualidade de cada um. A ética libertária que está ali na fonte se baseia nessa interação entre gente livre e responsável. Uma ética que, segundo o texto, vem antes e independe da lei escrita, formal. E como essa base toda se reflete na maneira de ver as diferenças entre as pessoas? O texto entra nesse assunto? Entra, e com uma nuance bem interessante. Não é só tolerar a diferença. O texto diz que o libertário é um defensor permanente das diferenças. Vê isso como algo natural, que enriquece. Ah, interessante. Não é só tolerar. Exato. Em uma crítica forte à ideia de tolerância como algo condicional. Sabe? Tipo, eu te tolero, mas fica aí no seu canto. Para análise do material, isso acaba criando ou reforçando divisão social, quase umas castas. Então, a igualdade que eles defendem seria uma que não tenta nivelar todo mundo por baixo, mas que garante o espaço para cada um ser diferente. Precisamente, uma igualdade de direitos e liberdades que não se meta na liberdade do outro de ser e agir como quiser. Claro, desde que não agrida a liberdade alheia. Por isso, o texto também aponta um ceticismo bem grande com ideologia coletivista e projeto de engenharia social. Engenharia social? Vem isso com desconfiança pelo risco de quererem impor um padrão único de pensar ou de agir, o que acabaria sufocando a diversidade natural das pessoas. E só para a gente ter um contexto, o texto chega a dizer quando essas ideias começaram a tomar forma, a história disso? Sim, a fonte localiza as raízes lá para meados do século XIX. Mas diz que o estudo mais organizado, assim como corrente de pensamento político e filosófico, pegou mais força a partir dos anos 1960.
Essa é a moldura geral do libertarianismo que o texto apresenta antes de mirar no franco-libertário especificamente. Entendi. Então, beleza, essa é a base comum do pensamento libertário que o texto descreve. Onde que entra a diferença? O que define o franco-libertário e separa ele desse perfil mais, digamos, geral? O material diz que o pulo do gato está nas interações humanas. É exatamente aí que o texto vai fundo na análise. Enquanto o libertário tradicional, vamos chamar assim, pode até gostar da ideia de ver mais gente concordando com ele, talvez buscar se juntar com grupos que pensam parecido, ou até virar uma voz ativa para espalhar as ideias. Sim. O franco-libertário tem uma postura diferente nesse lado social da filosofia. Diferente como? Ele não quer convencer ninguém, é isso. Não é bem que não queira convencer, mas o jeito e a intenção são outros. O texto descreve o franco-libertário como alguém que não tem essa pretensão de se encaixar em grupos ou de juntar a voz dele com a de outros que pensam igual. Ah, A atuação dele, a forma de expressar as ideias tende a ser mais solitária, mais individual mesmo, sem essa busca por pertencer a uma corrente organizada ou por um esforço coletivo para divulgar. o texto até usa umas metáforas bem visuais para mostrar isso, né? Aquela da formiga e da cigarra. Sim, são ótimas para a gente sacar a essência da diferença. O libertário mais engajado na comunidade seria como o trabalho de formiguinha, né? Aquele esforço constante, metódico, talvez querendo construir algo junto com outros. Certo, o esforço coletivo. Isso. Já o franco-libertário é comparado ao canto da cigarra. O canto da cigarra. Gosto dessa imagem. Parece algo mais, sei lá, espontâneo, que vem de dentro. Exato. A alegoria da cigarra, do jeito que o texto apresenta, sugere algumas coisas. Primeiro, o prazer está no próprio ato de cantar, de expressar a própria natureza, não importa se tem plateia ou qual vai ser o resultado. Uhum. Segundo, o canto, mesmo sendo isolado, pode ser potente. Pode ter significado para quem está disposto a ouvir, mas não tem a intenção de juntar seguidores. O foco está na qualidade, na autenticidade, talvez até na atemporalidade da mensagem, o tal canto. E não tanto no alcance ou na popularidade. É uma ação que se basta, entende? Entendo. E essa autossuficiência no cantar parece ter a ver com outro conceito que o texto traz, o de um hedonismo positivo. O que seria isso, exatamente? É uma releitura bem interessante do hedonismo. Não é aquela busca sem fim por prazer rápido ou excessivo. É mais encontrar um prazer profundo, com significado, nas pequenas coisas do dia a dia, nas experiências que são autênticas. Tipo, curtir as coisas simples. Mais ou menos isso, mas com uma base filosófica forte. É um hedonismo que, segundo o texto, se baseia em sustentabilidade consciente e autonomia. A satisfação, a autorrealização, vem de dentro, não de validação externa, de consumo ou de status. Então esse hedonismo positivo seria quase que a filosofia de vida do franco-libertário? Sim, o texto coloca como um pilar existencial mesmo. Se a gente conecta isso com o quadro geral, essa busca por um prazer autêntico e autônomo transforma o próprio trabalho pela liberdade, a dele e a dos outros, mesmo que indiretamente, em algo que já é gratificante por si só. Ah, interessante. É como o canto da cigarra. A recompensa está na própria expressão coerente de si, na vivência dos valores. Representa uma rejeição bem radical daquelas métricas de sucesso que a sociedade geralmente impõe, tipo status, acúmulo de coisas, sabe? Em troca de uma coerência interna que, para essa figura aí do texto, é a verdadeira fonte de realização. Falando em expressar e espalhar ideias, o texto usa outra metáfora forte para descrever como o franco-libertário faz isso, a das sementes lançadas da janela de um trem. Como é que funciona essa dinâmica? Essa imagem complementa bem a da cigarra. Ela mostra o jeito de influenciar ou compartilhar ideias. Não tem um esforço direcionado, uma tentativa de plantar a ideia num lugar específico ou de levantar ela na ponta de um mastro para todo mundo ver. Não é marketing, digamos assim. Não mesmo. As ideias, as sementes, são simplesmente espalhadas, jogadas ao vento,
quase que por acaso, como alguém que está viajando e deixa algo para trás. O destino dessas sementes é incerto, imagino eu. Totalmente incerto, como o texto descreve. Alguns podem cair em pedra e nem germinar. Outras em terra rasa, brotam rápido, mas logo secam. Mas algumas, por sorte ou destino, encontram terra fértil, mentes abertas, e ali podem criar raiz, crescer e, quem sabe, gerar as próprias sementes. Entendi. É uma atuação que o texto diz ser passiva na hora de espalhar, mas que pode ter um efeito persistente, de longo prazo. Não há controle sobre o resultado, nem a expectativa de que haja um. Isso muda completamente a ideia de sucesso para essa pessoa, né? Se não tem controle nem busca por resultado específico. Exatamente. O conceito de sucesso vira algo muito íntimo, sabe? Desconectado da visibilidade, do reconhecimento público, daquele parecer ou aparecer que é tão valorizado hoje em dia na era digital que o texto critica. Certo. A realização não vem de aplauso ou de número de seguidores. Vem de sinais sutis, talvez raros e anônimos, de que alguma daquelas sementes jogadas ao vento achou terra fértil. É a percepção de que a ideia de liberdade está se espalhando de forma orgânica, por si mesma, gerando novas reflexões, novas árvores libertárias. E o adjetivo franco, de franco libertário, o texto explica de onde vem ou o que significa essa escolha? Explica assim. O material faz uma analogia com o franco atirador. Claro, não no sentido literal, violento, óbvio, Claro. mas no sentido estratégico da ação. O franco atirador, na metáfora, não atira contra a massa, mas escolhe um ponto de impacto que pode ter um efeito desproporcional, inesperado e amplo, justamente por não ser um ataque frontal massivo. A ação do franco libertário seria franca nesse sentido, direta na sua expressão individual, mas indireta e imprevisível no alcance. E como essa mentalidade franca aparece no comportamento social ou na personalidade que o texto descreve? A fonte descreve um espírito geralmente inquieto, muito racional e, no fundo, contestador. É alguém que tende a questionar norma estabelecida, hierarquia que todo mundo aceita como natural, verdade que a maioria engole sem pensar muito. Prefere o trabalho de construir as próprias conclusões, baseado na lógica e na própria consciência, mesmo que isso signifique ficar isolado ou que ninguém entenda. O texto menciona um desconforto claro com obediência cega, com conformismo, com o que ele chama de cultura de rebanho. Essa postura de questionar tudo e seguir a própria cabeça, mesmo contra a maré, deve ter lá suas dificuldades, imagino. O texto fala sobre o preço dessa liberdade. Fala diretamente, menciona a necessidade de aceitar o possível isolamento, de encarar os becos sem saídas que essa postura pode levar. Tem uma frase no material que resume bem essa ética. A servidão voluntária é pior que o fracasso autêntico. Forte essa frase. Muito. Isso sugere uma vida interior bem intensa e uma busca sem descanso por coerência entre o que se pensa e como se age, mesmo que o custo seja alto. E qual seria o objetivo final dessa busca por autenticidade, por soberania pessoal? Não parece ser poder ou influência do jeito tradicional? Não mesmo. O texto deixa claro que o objetivo existencial não é acumular poder sobre os outros, é alcançar a plena autenticidade e a soberania sobre si mesmo. Certo. Em termos mais práticos, isso vira o desejo de criar, produzir, amar, viver. Tudo por escolha genuína, não por obrigação, dever social ou porque alguém está mandando. Significa ser dono do próprio tempo, da própria consciência, do próprio destino. Viver com integridade radical, mesmo que isso signifique discordar da maioria ou nadar contra a corrente. O texto até sugere que existe um certo orgulho nessa resiliência, nessa capacidade de se manter fiel a si mesmo. E essa integridade toda levaria a que tipo de estado ideal, na visão que o texto descreve? A fonte aponta para uma aspiração que chama de paz ativa. Não é aquela paz passiva de quem desistiu, sabe? Mas a paz que vem da coerência interna de viver sem máscara, alinhado com os próprios princípios e com a própria natureza. Uma paz conquistada, então.
Exato. É a liberdade conquistada não só das amarras de fora, governo, dogma, mas também, e talvez isso seja o principal, das amarras internas, medo, insegurança, necessidade de aprovação, que a gente mesmo muitas vezes se impõe. É um estado de harmonia consigo mesmo num mundo onde, idealmente, todo mundo teria a liberdade de buscar a mesma coisa. É uma visão bem idealista e que exige muito de si mesmo, né? Mas o próprio texto deve reconhecer que tem tensões e desafios práticos nessa filosofia, certo? Sim, o material não foge dessa complexidade, não. Uma tensão óbvia que o texto menciona é como conciliar essa defesa tão radical da liberdade individual com a realidade inevitável de viver em sociedade, que sempre pede alguma forma de ajuste, de negociação. É, convívio. Exato. Outro ponto é o desafio da solidão. Como é que o texto lida com essa questão da solidão? É vista como um problema ou só uma consequência natural? É tratada com nuances. Por um lado, o texto argumenta que essa capacidade de autorrealização e o tal hedonismo positivo podem transformar o que seria a solidão em solitude. Solitude. É um estado de quem se basta, de quem encontra satisfação na própria companhia e nas próprias atividades. Seria uma solidão escolhida, produtiva. Por outro lado, o texto reconhece que a solidão de estar sempre indo contra a corrente, de se recusar a participar de sistemas de crença e obediência coletiva, essa é real e pode pesar psicologicamente. Entendi. Faz sentido. E além da solidão, tem outros riscos ligados a essa postura tão individualista e às vezes isolada que o texto aponta? Sim, a fonte menciona o risco de, em casos extremos, essa busca radical pela liberdade individual acabar virando niilismo, aquela descrença em todos os valores ou uma indiferença social muito profunda, onde o indivíduo se fecha totalmente em si. Ah, isso é o perigo. Isso poderia acontecer se a busca pela liberdade perdesse o pé na ética, o compromisso com respeito à liberdade do outro, sabe? Então, pensando nessas tensões e nesses riscos, qual é o balanço final que o texto parece fazer? Qual o significado dessas trocas existenciais? Olha, o texto conclui que, para a figura do franco-libertário, como ele é descrito ali, esses riscos de desafios fazem parte da busca por lucidez e autenticidade num mundo que muitas vezes recompensa quem se conforma. Entendi. São vistos como parte do preço a pagar. A natureza dessa figura, segundo a análise da fonte, sempre vai tender a preferir o peso da liberdade autêntica, com todas as dificuldades, do que a aparente leveza e segurança da servidão voluntária. É uma escolha filosófica fundamental sobre o que significa viver uma vida plena, com significado. Bom, a gente percorreu um caminho bem interessante aqui, né? Começamos com os princípios gerais do libertarianismo que o texto apresentou, autonomia, responsabilidade, desconfiança da autoridade, e fomos fundo nas características que, segundo a fonte, definem o franco-libertário. Exato. Essa ação mais solitária, o foco no prazer autêntico do dia a dia, o tal hedonismo positivo, a ideia de sucesso que não depende de reconhecimento externo, e aquelas metáforas bem marcantes da cigarra que canta para si e das sementes jogadas ao vento. Isso. O que surge do texto é esse perfil fascinante que vive uma tensão constante entre um individualismo radical e um desejo quase que paradoxal de impactar o mundo, mesmo que de forma passiva e indireta, espalhando ideias. É uma aposta na força da autenticidade. Totalmente. Na coerência interna como valor supremo, em contraste direto com a busca por validação social ou por poder. A figura que o texto descreve parece personificar escolha pela soberania pessoal acima de tudo, arcando com as consequências, sejam elas quais forem. E para a gente fechar, fica aqui uma questão para quem está ouvindo refletir, algo que sai direto dessa análise do texto. Se a autonomia individual e a não interferência são valores tão absolutos para o franco-libertário, como essa filosofia, na prática, lida com aquelas zonas cinzentas inevitáveis, onde a expressão máxima da liberdade de um pode, mesmo sem querer, esbarrar ou ser vista como um limite para a liberdade do outro? Boa pergunta. Existe um ponto de equilíbrio que se busca ativamente, ou a própria natureza da filosofia aceita essa colisão como parte do jogo da liberdade? Fica aí a provocação, baseada no perfil que a gente explorou hoje.